Quais são os sintomas da depressão? Gente, esse é um assunto que está sendo assim muito estudado depois da pandemia. Depressão, ansiedade, foi assim que nem um foguete. Muita gente desenvolveu essas doenças que tão na moda. Gente, não é modismo, isso acontece. Eu fiz um outro vídeo falando sobre a depressão sazonal, vou deixar depois aqui no card, por aqui. Eu descobri há uns 2 anos atrás que eu tenho depressão sazonal. Ela normalmente acomete pessoas em lugares mais frios, Europa, outros lugares onde os dias são mais curtos, né? Aqueles dias mais fechados e a pessoa deprime. Eu tenho o que a gente chama da depressão sazonal inversa, que é a depressão do calor. Sempre tive pressão baixa. Gostava de ir à praia, adorava, amava. Quando eu era mais jovem, uns 30 anos atrás, eu passava o dia na praia. Hoje eu não suporto. Eu acordo de manhã, eu abro a janela, tá aquele céu azul, aquilo já me deprime. Só que tem uma coisa, eu já tratei de muitas pessoas com depressão, pessoas que acabaram desenvolvendo síndrome do pânico, que não saíam de casa, que não sentia mais vontade de fazer nada, que tinha uma tristeza profunda, só vontade de chorar. Eu não tenho estes sintomas. Cada pessoa acaba tendo sintomas de uma certa forma diferente. É uma tristeza, mas são tristezas diferentes. A razão do que essas tristezas vêm são causas diferentes. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer uma análise. Eu estou fazendo esse vídeo não é para dizer para você pegar tudo isso que eu estou falando, se autoanalisar e se diagnosticar com depressão. Não, isso tem que ser feito com um profissional da saúde mental, tá? Eu comecei a perceber verão, alto verão, 2 anos atrás, como eu falei, eu acordava, eu não tinha vontade de sair da cama. Gente, a cama no verão fica quente, mesmo que você esteja. Eu não ligo o ar-condicionado para dormir, mas eu ligava o ventilador. Mas a cama ficava quente, mas eu não queria sair da cama. Aí eu acordava, eu tenho que tomar banho, meio empurrada, sem vontade de me cuidar. É como se você perdesse, eu, pelo menos, é como eu perdesse a vontade de me cuidar. Eu olhava no espelho, não sou uma Miss Universo, mas eu me olhava no espelho, eu me sentia, não é feia, mas eu me sentia acabada. Eu procurava não me olhar no espelho, enfim. Esses dias atrás, nós estamos em julho, né, na metade de julho de 2023, e tá calor aqui na minha cidade. Eu sei que São Paulo tá mais frio, mas aqui eu tô de blusa sem manga, de short, enfim, tá calor. E aquele céu azul. E há uns dias atrás, coisa de umas 2 semanas atrás, teve um feriado, não vou me lembrar qual que foi, muita gritaria na rua, eu moro perto de uma avenida, aquilo parece que foi me enchendo, não aguento mais isso. Só que na hora eu não percebi e eu não me analisei. Só que eu comecei a perceber o quê? Não queria sair da cama. Eu tinha sono, aliás, eu não é sono, eu tinha vontade de dormir o dia inteiro para o dia passar rápido. Chegava à noite, eu ia deitar, eu não tinha sono, tinha insônia. Falta de vontade de comer, dá aquela fominha, mas o que eu vou comer? Nada. A minha pia, depois que passou esse pico da depressão, que eu olhei, tinha acho que 8, 9 talheres. Eu sou sozinha. Eu não tenho vontade de lavar louça, eu não tenho vontade de lavar roupa. Lavava, lógico, fazia as coisas porque tenho necessidade. Lavava a roupa, estendia 3, 4 dias no varal, já estava seca. Ai, não, deixa aí, depois eu uso. Então é aquele desânimo que a gente não consegue explicar. Claro, como eu já estudo sobre isso, como eu já tratei algumas pessoas,
eu comecei a me observar, chamei um colega, conversei com ele, tá, então vamos lá. A gente tem algumas técnicas, apesar de eu saber, eu busco uma outra pessoa para me ajudar. Quem está no meio do furacão não percebe o que está em volta, quem está de fora percebe. E a gente foi conversando, então eu percebi que eu comecei com esse desânimo naquele feriado. Muito sol, muita gente aqui, aquela coisa toda, e aí deu o estalo. Então é assim, quando você busca um profissional, ele vai buscar a raiz do problema, não adianta dar uma limpada no hoje. Eu sei técnicas de estar no presente, estar no aqui e agora, como mudar isso, parar de pensar no futuro, no passado. E é muito interessante, não só eu tive, como outras pessoas que eu atendi, começam a vir pensamentos negativos. Não é pensamentos assim, vou tirar minha existência. Não, não é isso. Algumas pessoas sim chegam a ter esse tipo de pensamento. Não vale a pena viver, para que eu tô aqui? Mas são pensamentos e é coisa muito rápida que vem do nada. De repente eu lembrava de uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, mas de uma forma negativa. Nossa, essa pessoa viaja muito. Se aconteceu alguma coisa com ela na estrada? Então são coisas que acabam sendo trágicas para quem não está nessa situação. E eu conversando com esse colega, o Dr. Marco, e a gente foi vendo isso daí. Eu não preciso de medicação porque é uma coisa, além de ser leve, eu tenho condições de ir atrás para buscar uma ajuda. Se você tem, se você sente, gente, mas é assim, de repente você tá triste por uma notícia, por um problema que você tá passando, uma situação qualquer, é ótimo, a gente tem que botar todas essas emoções, todos esses sentimentos para fora. Ficar triste, chorar, ter preguiça, isso é normal do ser humano. O que não é normal é quando é muito recorrente, que foi o meu caso. Semana retrasada, eu varri a minha casa uma vez. Eu não brinquei com o Luke, ele percebeu, ele sentiu que eu não tava... Brinco com ele, ele gosta de brincar de pega-pega, ele gosta de ser escovado, fico com ele no colo. Eu não tinha vontade de assistir filme, eu não tinha vontade de estudar uma coisa que eu amo, que eu tenho paixão. A gente perde a concentração, eu não conseguia me concentrar em nada. Nossa, tem um filme bacana que eu tô querendo assistir, tava sem graça, acabei assistindo agora ontem, né? Não, hoje. Ontem à noite que eu acabei assistindo. Então eu fui me policiando e fui lutando contra isso. Mas é o que eu falei, são técnicas, exercícios mentais que a gente vai fazendo para sair. Foi aniversário da minha sobrinha ontem, eu acabei no domingo, hoje é terça, no domingo foi aniversário, aliás, hoje é quarta, na segunda-feira foi aniversário dela, eu lembrei dela no domingo o dia inteiro. Segunda-feira eu não lembrei, eu estava saindo desse processo. Então eu estava com a cabeça muito, o que que eu faço, por onde que eu começo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu estava me reerguendo. O principal motivo que eu quis fazer esse vídeo, além de passar essas informações, é dar um alerta para as pessoas que convivem com estas pessoas que têm depressão, seja colega de trabalho, seja um amigo, seja familiar. Ai, essa pessoa é chata, ai, ela é desanimada. Gente, perceba, comece a observar se isso daí é um período, se vem vindo e se vai sendo uma forma gradual que está se agravando. Converse com essa pessoa, aconselhe ela a buscar um profissional, porque quando está no começo, que a gente não percebe, olha que interessante, né? Eu tive que ligar para um amigo, me deu o estalo, liguei para um amigo, a gente começou a conversar, foi que eu percebi, eu falei, não, realmente eu estou num pico de depressão. Foram coisas de uma semana, 10 dias mais ou menos, que eu fiquei assim.
saía, ia no mercado, ia na feira, conversava com o zelador do prédio, com as pessoas aleatórias não percebem, porque a gente tem que se desdobrar para manter uma vida normal. Mas no dia a dia, quem convive com essas pessoas vai percebendo esse desânimo, essa falta de humor, essa apatia. Então, se você percebe isso em alguém que é próximo a você, converse com essa pessoa, vai se informar, busque um profissional da saúde pública, quem não pode pagar um terapeuta, quem não pode pagar, procure um clínico que ele vai te indicar, né, fazer você ir para uma terapia, pelo menos. Muitos casos, foi o caso de pessoas que eu atendi que já estava fazendo acompanhamento psiquiátrico, já estava tomando uma série de medicações e a gente com a terapia conseguia reverter ou pelo menos diminuir um pouco estas sensações, estas características da depressão. Isso não é brincadeira, tá? Eu já sinto na pele o que é isso, então quando alguém vem me falar sobre isso, eu sei, a gente tenta ser empática, né? Mas cada um no seu grau, no seu nível, mas eu consigo ter uma compreensão melhor disso daí. Eu tenho poucos picos dessa depressão, porque eu já estou tratando há 2 anos, tá? Sempre com terapia. Mas aqueles que estão nessa situação, busque ajuda. Isso é sério, isso não é brincadeira, não é uma preguiça que a pessoa tá. Ela não tá desanimada, ela não sabe o que ela tem muitas vezes. A própria pessoa não consegue identificar isso, mas você que está do lado dela, seja um parente, um colega, dá uma pesquisada nisso, converse com ela, indique, ou pelo menos oriente que ela vá procurar algum profissional da área. Depressão não é brincadeira, depressão não é frescura. Fiquem ligados nisso, gente.